Uma bênção a todos, logo que a paz, a concórdia, as bênçãos do alto estejam entre nós, para que nos sintamos harmonizados, a certeza de que daqui sairemos melhores de quando aqui chegamos. É sempre uma alegria para mim receber esse convite, estar entre vocês. É uma alegria poder partilhar este momento com aqueles que cada vez se tornam mais ternos, mais fraternos, né? Essa grande família que se forma, que nós levamos para a eternidade. Eu preparei um tema na noite de hoje que remete, como sempre, aos ensinamentos do Cristo. E quando eu lembro do Cristo, eu lembro da sua mensagem, das máximas que ele nos traz, das suas experiências, dos seus ensinamentos, então, que nos proporcionam, que nos direcionemos, busquemos cumprir o nosso papel. Boa parte, eu diria que 70%, 80% da mensagem do Cristo, ela é muito cristalina, ela se torna muito presente, é muito inteligível, porque o Cristo fala de amor, o Cristo fala de caridade, o Cristo fala de perdão, ensinamentos que nós tomamos para a vida e que colocamos em prática, que colocamos no nosso dia a dia, a fim de que no nosso círculo de relação nós possamos compartilhar momentos, experiências fraternas, uns para com os outros. E algumas das suas mensagens, a sua época, elas tinham um significado um tanto alegórico. Por isso que é interessante e necessário que nós busquemos entender a mensagem do Cristo, entender as suas mensagens, estudá-las, para que na compreensão dela nós tenhamos de forma cristalina aquilo que ela nos representa. Aos tempos do Cristo foram trazidas algumas mensagens através de parábolas que por vezes eram mais histórias alegóricas, como alguém que conversava com uma criança ainda no seu desenvolvimento moral e intelectual e não tinha a completude daquela mensagem. Mas é claro que esta mensagem ela não poderia ficar ininteligível. Era necessário que nós evoluíssemos para a total compreensão dela. E nesse sentido, o Espiritismo ele presta um papel fundamental à compreensão destas mensagens que trazem tanto significado a nós. Uma vez que através do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, ou mesmo para aqueles que estavam ao tempo do Cristo e não a compreendiam, e uma vez retornando a este plano, e uma vez continuando a estudar, tivesse esta compreensão exata daquilo que ele se propunha. Alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem estas mensagens que sem dúvida devem ser estudadas. Toda a vida do Cristo deve ser estudada e, mais do que isso, praticada. Os seus ensinamentos devem ser colocados em prática. Eu me lembro, por exemplo, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da moral estranha. Me lembro que quando eu li pela primeira vez esse capítulo, eu me deparei com algumas falas, alguns ensinamentos que pareciam não dizerem respeito ao Cristo, a Jesus, porque nos falava do filho contra o pai, do pai contra o filho, e eu achava muito estranho. E eu pensei, será que tem alguma mensagem por detrás que eu deva me aprofundar e entender melhor? Mas eu trago isso como exemplo para nós. Porém, a exposição que eu me proponho para a noite de hoje é que nós trabalhemos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também uma mensagem um tanto controversa naquilo que se propõe, porque é difícil compreendê-la se nós não buscarmos outras fontes ou estudá-la. Ao tempo do Cristo, para aquele povo que escutava esta mensagem, eles não tinham a exatidão daquilo que ele vinha ali ensinar.
Então, de forma alegórica, ele fala com alguns, né? E esses, é claro que este povo tinha uma noção daquilo que para nós hoje representa a reencarnação, mas com algumas variantes. Inclusive, ao seu tempo, o Cristo fala com um senador judeu, um fariseu, doutor da lei, e no diálogo que se estabelece entre eles, o fariseu se demonstra não conhecedor daquilo que ele ali estava expondo. E, sendo assim, nós devemos estudá-la para bem entender. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, nos proporciona esta compreensão, quando, através desta fonte, nós vamos à exatidão da mensagem. Mas pensemos na reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu lanço uma pergunta para vocês. E pensem, reflitam. A reencarnação foi uma criação do Espiritismo? O Espiritismo é que criou a reencarnação? Eu já tinha dado a resposta, né? Porque eu disse que nos tempos do Cristo já existia, já estava ela com uma variante. Então nós sabemos que não. A reencarnação não é uma concepção do Espiritismo. A reencarnação, ela remonta à própria história da humanidade. Ela caminha com a humanidade. Nós não sabemos quando ela surgiu, quando a compreensão dela se fez, se nos veio através da inspiração ou intuição, mas que ela acompanha a história da humanidade, nós não temos dúvida. Vamos ver, por exemplo, nós falamos de reencarnação quando aqui estudamos, lemos, participamos dessas exposições dentro da doutrina espírita. Mas como ela não é uma concepção do Espiritismo e ela remonta à história da humanidade, nós nos reportamos, por exemplo, aos indianos, aos hindus, né? E eu estive estudando que o hinduísmo, ele tem no mínimo 5.000 anos, e ela é uma filosofia basicamente reencarnacionista. E querem ver uma coisa interessante? Quantos são os hindus no mundo? São poucos. Também tive pegando alguns dados e verifiquei que os hindus, eles somam de 1 bilhão a 1,2 bilhões. Ou seja, 15% da população mundial. Mas nós paramos nos hindus? Não. Pensemos nos budistas, japoneses, na sua grande maioria, mas também em outros povos, porque o budismo também se alastrou. O budismo, ele tem, no mínimo, 2.000 anos, mais de 2.000 anos, mais do que a estada do Cristo entre nós. Eles também são reencarnacionistas com as suas variantes. Né? E os budistas, quantos somam no mundo? Em torno de 300 a 500 milhões. Em somando tudo isso, e tendo estas informações de que a reencarnação, ela caminha com a história da humanidade, e que nestes 5.000 anos, 2.000 anos, estando presente para 1,2 bilhões de pessoas, 500 milhões de espíritas e tantos outros credos, filosofias que aí estão, que concebem a reencarnação, nós temos a certeza de que algo que está presente por tanto tempo e que até o momento não caiu por terra, deva ter o seu significado, a sua verdade, o seu propósito, sem sombra de dúvida. Mas onde é que nós podemos encontrar maiores informações a respeito da reencarnação? Será que no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós encontramos informações sobre a reencarnação? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, nos demonstra que sim. Como versículos satélite que nós encontramos no capítulo, nós temos uma passagem onde o Cristo se dirige aos seus discípulos, ao seu círculo mais íntimo. Então, tendo voltado Cristo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos para que estes lhe dissessem
o que os homens falavam sobre o Filho do Homem. E estes lhe responderam: alguns dizem que sois Elias, outros Jeremias, outros João Batista ou alguns dos profetas. E o Cristo replica a eles: e vós outros, que dizeis que eu sou? Quando fala com Simão Pedro. E Simão Pedro diz para ele: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Cristo diz a ele: bem-aventurado sois Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne, nem o sangue que lhe revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Nesta mensagem, ao tempo do Cristo, mais de 2000 anos atrás, nós vemos categoricamente ensinamentos sobre a reencarnação, e mesmo que uma compreensão um tanto distorcida sobre aqueles seus discípulos. É claro que aqueles que estiveram mais próximos do Cristo beberam dessa fonte de sabedoria muito mais do que aqueles outros que receberam essas alegorias, estas parábolas. Esses tiveram uma compreensão mais exata ao tempo que estiveram mais próximos a ele. Mas o povo em geral, aquele povo judeu, tinha uma compreensão, porque embora eles não chamassem reencarnação, eles acreditavam naquilo que nós entendemos como ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é uma variante da reencarnação, onde aqueles acreditavam que alguém que tivesse desencarnado, morrido, poderia retornar à vida, mas utilizando o mesmo corpo. Uma variante que assim se estabelece, mas que remonta à possibilidade de alguém que esteve no plano espiritual retornar à vida em determinado momento para continuar aqui vivendo em um plano material. Hoje a ciência nos diz que é provado cientificamente, então, que não é possível que a matéria que se desagrega retorne, se estabeleça novamente e forme um corpo. Nunca se viu isso aí. O mais próximo que nós chegamos disto é quando, em uma das curas do Cristo, os seus feitos, tem ali quando Lázaro é ressuscitado. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que Lázaro estava em um estado de catalepsia profunda, porque a própria matéria já começava a se desagregar, uma vez que o seu corpo não apresentava mais sinais nenhum. Mas o Cristo, sendo capaz de fazer essa leitura, desperta Lázaro e ele retorna à vida. Mas a doutrina nos diz que não é um caso de ressuscitação. Na verdade, nós temos alguém que estava em um estado de catalepsia e o Cristo, fazendo aquela medição, traz de novo ele, como se injetasse fluido vital, e ele retorna para a vida. Este é uma das passagens, e nesta passagem o Cristo interroga os seus discípulos, e esses dizem que, alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. João Batista era primo do Cristo. Então, como poderia João Batista ser o Cristo se eles viveram ao mesmo tempo? Há aí uma controvérsia, porque não poderiam eles estarem coabitando no mesmo tempo, né, e um ser o outro. Não faz sentido. Que ele fosse alguns dos outros profetas, Elias, Jeremias ou alguns dos outros profetas, remontava que ele poderia ter retornado. Mas se ele fosse João Batista, todos viram João Batista como um corpo, e ele é presente em boa parte da vida do Cristo. Uma vez tendo desencarnado, o Cristo ainda já se fazia presente, e o Cristo ali expunha uma outra imagem, um outro corpo. Então há uma controvérsia nesta compreensão. Mas o Cristo, ele deveria trazer um ensinamento mais profundo a respeito disso, sabendo que aquele povo já tinha uma compreensão não exata, mas que já remontava àquilo que nós entendemos hoje como reencarnação. Em uma outra passagem, que é muito conhecida de todos nós,
quando Cristo trava um diálogo com este senador judeu, esse fariseu, doutor da lei, ali o Cristo expunha alguns dos seus ensinamentos, na compreensão de que este deveria assumir. Vamos ver o que diz o diálogo, pelo menos parte dele. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Nós compreendemos, nós entendemos que nesse diálogo o Cristo se refere categoricamente à reencarnação com Nicodemos, e vemos que Nicodemos não tem essa compreensão, porque a compreensão que ele tinha era da ressurreição, né? Aquela capacidade de retornar à vida através do mesmo corpo. Mas o Cristo que diz que para que um homem chegue ao reino dos céus, é natural, é notório que ele nasça de novo. E Nicodemo: mas pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Como poderia isso acontecer? E Jesus nos fala a respeito do Espírito que sopra, ninguém sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Esse Espírito que sopra é Deus que está sempre presente à nossa volta. Mas assim como Deus, nós também temos essa capacidade de hoje estarmos aqui e hoje habitarmos outro plano, estando desencarnados ou encarnados, neste processo constante de reencarnações sucessivas, para que nós alcancemos a perfeição, a felicidade, os conhecimentos intelectuais necessários para que nós busquemos então cumprir o nosso papel neste projeto do nosso Pai. Também nos fala ele ali dos elementos da água, a água e o Espírito. Numa compreensão antiga, se tinha a exatidão do que ele ali veio nos dizer. Quando ele nos falava de água, a água representa esse elemento gerador da vida. Se nós formos buscar na Gênesis, nós verificamos que tudo advém da água. A terra surgiu da água, os animais surgiram da água, as aves surgiram da água. O Espírito de Deus, então, ele pairava sobre as águas. E ali, quando se fala do Espírito, é na alma que nos anima enquanto aqui estamos reencarnados, e espíritos imortais que somos como individualidades. E através desses dois ensinamentos, nós temos a compreensão que a reencarnação é uma das bases da nossa própria vida, da nossa própria existência. Se não fosse a reencarnação, a própria justiça de Deus cairia por terra. Pensemos nas desigualdades que muitos já se estabeleceram e continuam presentes no nosso ser. Não fosse a reencarnação para nos dizer que todos nós tendemos para a perfeição, todos nós alcançaremos essa plenitude, por sua vez, muitas vezes nós nos sentiríamos deserdados. Por quê? Tem alguns que têm muito e outros tão pouco.
Alguns, por exemplo, reencarnam e aqui estão com certas dificuldades, portadores de necessidades especiais. Outros gozam de sua total vitalidade. Algumas crianças desencarnam com tenra idade e outros vivem mais do que 100 anos. Não fosse a reencarnação, nós acharíamos que Deus estava agindo de forma imparcial para com os seus filhos, tendo alguns como os seus eleitos e outros como os seus execrados. Mas o Espiritismo nos diz que Deus é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, mas acima de tudo, justo, soberanamente justo e bom. E aonde se funda a reencarnação? Nessa justiça de Deus, que trata os seus filhos da mesma forma, oportuniza os mesmos recursos e pede que gradualmente eles assumam responsabilidade e compromisso com as suas vidas através do livre-arbítrio que gostam. A questão 171 do Livro dos Espíritos nos ensina isso. Vejamos a questão. Questão 171 do Livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Bom, nós até o momento compreendemos então que a reencarnação ela não é uma construção do Espiritismo, ele caminha com a humanidade, que existem as suas variantes, mas todas a concepção que se tem dela nos leva a esta possibilidade de nós atingirmos então cada vez um desenvolvimento maior em moralidade e intelectualidade. Mas quais são os objetivos da reencarnação? Afinal de contas, para que a reencarnação nos serve? Eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos também, a questão 132, mas depois rapidamente eu quero dissecá-la, dividi-la em tópicos para que nós entendamos para que nos serve a reencarnação. Deixa eu chegar na questão 132. Aqui. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executar é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria, essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos entender melhor essa questão. Aqui. Para que nos serve a reencarnação, então? Ela nos serve para muitas coisas. Mas aqui eu cito 5 itens. Por exemplo, reparar equívocos do passado. Então, nós como espíritos milenários, reencarnando sucessivamente, aprendendo gradualmente, por vezes nós resvalamos. Por vezes nós damos um tropeço e o que acontece? Contraímos equívocos, débitos que devem ser reparados. Como Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela, ele nos dá a possibilidade de que em outra reencarnação nós reparemos esse mal cometido. Como nós reparamos estes males cometidos? Assumindo responsabilidade
perante Deus para com a vida que Ele nos proporcionou e estabelecendo uma relação de paz, de concórdia, de harmonia com os nossos pais. Rapidamente, esta reparação, por vezes, ela se dá de forma mais dura, aí nós chamamos de expiação, mas tem as provas cotidianas do dia a dia. Independente disso, provas e expiação nos servem para a nossa evolução. Tem uma passagem que está na primeira epístola de Pedro, onde ele nos diz que nós podemos reparar estes nossos erros não através da dor somente. Ele nos diz, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós abraçamos esse sentimento do amor, quando nós distribuímos, disseminamos o amor, vivemos através dos ensinamentos do Cristo, é certo que nós reparamos esses equívocos do passado, não tendo suavizado as provas ou mesmo a expiação que nos chega. Como segundo tópico, nós encontramos a evolução intelectual. Dentro deste processo, destas caminhadas sucessivas, nós temos a obrigação de estarmos a todo momento aprendendo algo mais, no campo moral e no campo intelectual. Como o nosso tempo é curto, eu quero contar uma passagem interessante que eu vi numa exposição da Anete Guimarães, onde ela conta que em determinado momento ela foi visitar uma colega, companheira de espiritismo, que estava na ordem dos seus 90 anos. E chegando à sua casa, viu que aquela senhora estava estudando violino. A Anete não foi sozinha, ela foi com outras companheiras. As companheiras perguntaram a essa senhora, mas a senhora com 90 anos, por que perde tempo estudando violino? E ela disse, eu não estou perdendo tempo, eu estou me adiantando já para a próxima reencarnação. Então nós não temos tempo a perder, nós somos espíritos imortais, muito caminharemos para a evolução, mas todo tempo oportunizado é um tempo imprescindível para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturação. Aprimoramento dos sentimentos. Nós devemos trabalhar os nossos sentimentos, porque como viajores no espaço e no tempo, e tendo esses equívocos do passado, por vezes nós contraímos algumas angústias, algumas questões então que nos afligem. Estes sentimentos, eles devem ser depurados, não esquecendo que todos são sentimentos e todos guardam a sua ordem de evolução, de lapidação. Mesmo quando nós pensamos em maus sentimentos, não deixam eles de ser sentimentos. Egoísmo, quando nós nos tornamos impacientes, como nos arroubos do dia a dia, não deixam de ser sentimentos também. Nós devemos buscar a fonte de onde advém estes sentimentos para que nós os transmutemos, os transformemos em bons sentimentos. É parte também da proposta da reencarnação. Por fim, só citando, nós temos a superação dos conflitos que se estabelecem, e para isso nós contamos com a psicologia, com a psiquiatria, com a terapia em geral. E eu também lembro de uma série conhecida de todos nós, a Psicologia Profunda de Joana de Ângeles. Se eu não me engano, um total de 16 livros que se compõem nessa proposta que, à luz dos ensinamentos do Cristo, nós busquemos a nossa reforma íntima. Tratemos também os nossos conflitos. E para que nós terminemos, sejamos útil no meio social. Quando ali a questão 132 nos fala que nós devemos cumprir com o nosso papel nessa obra do Pai, é disso que aqui nós estamos nos referindo, ser útil no meio social. Não é necessário que nós construamos
edifiquemos grandes obras, mas que nós assumamos compromissos por aquilo que nós somos capazes, nunca nos imponendo naquilo que nós devemos executar. Aqueles que nós influenciamos positivamente carregam em si estas boas energias que só tendem a aumentar. Uma acolhida, um sorriso, um bom atendimento, uma mão que se estende, com certeza que cria uma corrente, então, que nos torna útil e que também leva esta boa prática aos nossos irmãos. Na certeza, então, que nós temos propósitos, que a reencarnação está para todos, que sucessivamente nós alcançaremos cada vez mais estarmos presentes e que essa nossa presença seja significativa para a nossa transformação também, mas para com aqueles que estão próximos a nós só temos a agradecer ao Pai. Que a paz do Senhor se encontra presente neste momento, possa percorrer o espaço necessário e chegar àqueles que nos aguardam nos lares. Obrigado.